Olá pessoal, sou Matheus Freire, também faço parte do programa Residência Pedagógica e eu e a Anaele ficamos responsáveis pela turma do segundo ano, né? E vou gravar essa aula hoje. Vamos falar sobre as estruturas dos ecossistemas, onde será abordado teias alimentares, cadeias alimentares e como que funciona, como que elas funcionam e tal, e sobre o fluxo de energia, como que ocorre a transferência de energia dentro dessas cadeias e teias alimentares. Bem, no capítulo anterior falamos sobre biomas. Vimos que os biomas eles possuem uma diversidade muito grande e que nesses biomas eles são constituídos de ecossistemas, ou seja, dentro de um único bioma pode existir vários ecossistemas juntos. E nesses ecossistemas vão existir as cadeias e teias alimentares, que é o que estudaremos. Então, para começar, traremos duas definições que são bem importantes que entendamos a princípio. O conceito de habitat, que o habitat é o lugar onde um organismo vive, e o nicho ecológico, que é o seu modo de vida, o modo de vida desse organismo e sua interação com os demais componentes do ecossistema. Mas o que é um ecossistema? Pode-se considerar como um ecossistema qualquer unidade funcional da biosfera em que se verificam fluxo de energia e ciclo de matéria. Então, foquem nessas duas características, nessas duas palavrinhas, o fluxo de energia e o ciclo de matéria. Se tem fluxo de energia, se tem a transferência de energia de um organismo para outro, e considerando também a perda para o ambiente, então pode ser um ecossistema. E se tem ciclo de matéria também. Os ecossistemas, eles são constituídos de... Existem componentes abióticos, que eu citei alguns aqui. Os componentes abióticos são a radiação solar, temperatura e a umidade. Claro que tem outros também, que eles são divididos, na verdade, em componentes físicos, abióticos físicos, que é a radiação, a temperatura, a luz, a umidade, os ventos, e os químicos, que são os nutrientes presentes nas águas e nos solos, e geológicos também, que são os próprios solos. Bom, temos também os componentes bióticos. Componentes bióticos, eles são divididos em dois: os autótrofos e os heterótrofos. O que são componentes autótrofos? Os autótrofos, eles podem ser chamados também de produtores. Mais à frente vamos entender por que eles são chamados de produtores e qual a importância desses produtores. Bom, os mais importantes em termos ecológicos são os que realizam a fotossíntese. Tem a ver também com o que falaremos, que é muito importante, adiantando logo, é muito importante na cadeia alimentar. Esses organismos que conseguem realizar a fotossíntese. Bom, os heterótrofos eles podem ser consumidores, que alimentam-se de outros organismos ou restos, os detritos, né? Os restos. Bom, decompositores, organismos heterótrofos que degradam a matéria orgânica contida em produtores ou em consumidores mortos. Bem, como foi falado, os autótrofos eles são chamados de produtores e os heterótrofos são consumidores e decompositores. A junção de todos eles vai formar ao final a cadeia alimentar. Bem, mas o que é a cadeia alimentar? Sabemos que a cadeia alimentar ela é formada por esses três, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Vamos entender mais no próximo slide o que é cadeia alimentar. Bem, cadeia e teia alimentar. Nos ecossistemas, a energia química contida na matéria orgânica que faz parte do corpo do produtor pode ser transferido para os demais seres vivos. Então, o produtor ele realiza a fotossíntese. Pelo processo de fotossíntese, ele produz energia. E essa energia, a energia que é captada por meio da clorofila, que é a energia solar, é transformada em energia química
e essa energia química ela pode ser transferida para outros indivíduos. No caso, eles vão ser classificados. Como esses organismos são os primeiros da cadeia, e eles produzem a energia, seu próprio alimento, no caso, né? São os autótrofos, eles são chamados de produtores, ou seja, os produtores. Eles produzem o seu próprio alimento e também esse alimento, essa energia que é contida nesses produtores, vai ser transferida a outros, que são consumidores. Consumidores primários, consumidores secundários. Mais à frente vamos entender o que é cada um deles. Então, essa sequência é chamada de cadeia alimentar. Aí o conjunto dessas sequências, quando existem interligações entre elas, entre uma cadeia alimentar e outra, é o que chamamos de teia alimentar. Bom, a cadeia alimentar ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser de dois tipos, né? Cadeia de pasteio e cadeia de detritos. A cadeia de pasteio, ela inicia-se com um produtor, que pode ser um fotossintetizante, que é o mais comum, ou quimiosintetizante, que ocorre em certas condições especiais, como fontes termais submarinas. Já a cadeia de detritos ela se inicia com a matéria orgânica finalmente particulada, ou seja, em decomposição, que é o detrito resultante da decomposição, né, como eu havia mencionado, de organismos mortos. Nos dois esquemazinhos aqui temos a representação de cada uma. Cadeia de pasteio, né, que o produtor vai captar a luz solar, a energia solar, e vai transformar em energia química, que pode ser utilizada para ele, e quando o consumidor primário vem e come esse produtor, ele vai pegar uma parte da energia. Então, a cadeia de detritos, como eu havia falado, os equivalentes a consumidores primários em uma cadeia de detritos podem ser bactérias, fungos, ou seja, os consumidores primários que podem decompor o resto da matéria do produtor morto, né? Podem ser cupins, como é o que se encaixa em animais aqui, ou fungos e bactérias. No esquemazinho aqui vemos que são os fungos, né, que são considerados como consumidores primários, ou seja, ele se alimenta diretamente do produtor. Então ele é um consumidor primário. No caso, o tamanduazinho que se alimenta do cupim, ele é o consumidor secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário que se alimenta do produtor. Bem, eu já adiantei a definição de teia alimentar, mas aqui eu trouxe uma imagenzinha representando, né, o que seria teia alimentar e a definição. Existem várias cadeias alimentares que se interligam, formando uma complexa rede de transferência de matéria e de energia. E essa rede de transferência complexa é denominada teia alimentar, ou seja, vai ser várias cadeias alimentares juntas. E elas se interligam por meio de alguns indivíduos. Um indivíduo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. E assim por diante vai formando a teia alimentar. Bom, vamos falar de níveis tróficos. No decorrer dos slides, sempre falamos sobre produtor, consumidor primário, consumidor secundário, né? Vamos entender o que é o que são eles, esses produtores, esses consumidores primários. Eles são chamados de níveis tróficos. Por exemplo, o primário, o consumidor. Existem consumidores. Existe o produtor, que entendemos que ele é o que produz, que capta a energia solar e transforma em energia química. Então, ele vai produzir ali toda a energia para ele, para o próprio organismo, e pode ser transferida para outros, isso na cadeia alimentar, e teia alimentar. Bem, então, certamente esse produtor, como é ele quem produz o próprio alimento, por ser autótrofo, ele vai produzir o próprio alimento, ele deve ocupar a primeira posição da cadeia. E no caso, então ele é produtor, é o primeiro nível trófico. O segundo nível trófico vai ser ocupado pelos consumidores primários, que são os que ocupam, os que se alimentam diretamente do produtor. E o terceiro nível trófico, ele vai ser ocupado pelos consumidores secundários, que são os que
se alimentam dos consumidores primários, que se alimentam dos produtores. O quarto nível trófico são os consumidores terciários. O quinto nível trófico são os consumidores quaternários e assim por diante. Uma informação que é muito interessante aqui é que nos ecossistemas o número de nível trófico ele é limitado em função da disponibilidade de energia. Ou seja, a quantidade de energia que existe no ecossistema vai determinar o nível trófico. Os níveis tróficos, ou seja, o tamanho da cadeia alimentar, basicamente. Bom, aqui eu trouxe uma pequena imagem representando ecossistemas diferentes, né? No caso, como que é a organização desses ecossistemas. Aqui temos o ecossistema terrestre, um ecossistema aquático. E vamos parar esse vídeo aqui, pessoal. Por enquanto é isso. No próximo vídeo vamos falar sobre o restante.